Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 22, que nos diz assim: que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O tema, conversão, é o despojo do velho homem. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 3, que traz por título A Conversão de Saulo de Tarso. O texto nos diz que o velho homem se corrompia com a concupiscência do engano, ou seja, da mentira, daquilo que não é verdadeiro. É interessante isso. A velha criatura, o velho homem, que é exatamente o homem que nós éramos, o ser humano que nós éramos antes de Cristo, antes de encontrarmos com o Evangelho do Senhor Jesus. Antes de Jesus, nós éramos uma pessoa. Depois de Jesus, ou com Jesus, depois que nós encontramos com o Senhor Jesus e passamos a viver com Ele, nós nos tornamos, nós nos transformamos em uma outra pessoa. Amanhã nós vamos falar sobre essa nova criatura. Aquilo que Paulo fala no capítulo 12 aos Romanos, o versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, essa nova criatura vai ser a partir de Jesus. Agora, antes de Jesus, era a velha criatura. Era a antiga criatura. Que criatura? A criatura segundo o pecado. A gente tem o costume de dizer que é a criatura adâmica, que é segundo Adão. Não é apenas segundo Adão. Existe uma máxima filosófica que diz que os cavalos nascem, os homens são feitos. Ou seja, nós somos construídos dia após dia. A cada dia nós nos tornamos ou reafirmamos aquilo que somos ou mudamos de rota. Depende muito com quem você está convivendo. Se vivemos segundo a influência do pecado, nós vamos viver segundo ele. Qual a resposta que se dá ao ódio? O ódio. Lógico. Se alguém te odeia, você tem que odiar essa pessoa de volta. Se alguém te ofende, você tem que ir lá tirar satisfação com ela. Você tem que ir lá brigar com ela, você tem que ir lá ofender ela também. Se alguém te maldiz, você tem também que maldizer essa pessoa. Você tem que apontar os defeitos que você vê nesta pessoa. Este é o ensinamento, irmãos, da velha criatura. Este é o ensinamento que nós aprendemos com o pecado. Nós crescemos aprendendo assim. Se alguém pisa no seu pé, você pisa no pé dele de volta. Se alguém te agride, você responde com agressão, você responde com violência. E se possível for mais forte, mais poderoso do que ela te deu, do que ela te ofendeu. Para impedir que essa pessoa avance sobre você e mostrar que você ganhou a briga. Você é forte, você é poderoso. Essa é a doutrina do pecado. É isso que o pecado faz. A velha criatura, ela é esta que sempre aumenta a ameaça, sempre aumenta a agressão. E quando recua, não recua por amor, recua por covardia. E o covarde é aquele que não deixa de fazer a agressão, só que agora ele faz sorrateiramente. É o covarde. Ele faz na covardia. Ele pega a pessoa de surpresa. Mas é tão agressivo quanto, ou pior ainda que o outro. Então esta é a velha criatura, a criatura que ensinou isso, que ensinou essa forma de viver, que vive segundo os ensinamentos do pecado, os ensinamentos deste mundo, onde o meu sucesso depende da queda do outro. Eu só me sinto verdadeiramente bem-sucedido quando eu vejo o outro sendo destruído. Quando eu vejo o meu oponente, aquele que está disputando a mesma vaga de emprego que eu, sendo desempregado. Aquele que está disputando a mesma vaga na escola, no curso, comigo, sendo derrotado e perdendo esta vaga. A minha alegria é quando eu estou no pódio. Tem uma música muito deprimente que se cantou muito em nosso meio, que é esta, né?
que aponta que eu vou estar no pódio, eu vou estar lá no palco vibrando e humilhados todos aqueles que estarão me assistindo porque se opuseram contra mim. Estarão entre a plateia, mas eu estarei no palco, eu estarei no pódio, no lugar mais alto. Esta é a velha criatura. Este é exatamente o ensinamento que este homem, segundo o pecado, vive e ensina. A sua vida, ela se limita à derrota do outro. Ele vai correr, ele vai se esforçar até ver o outro derrotado. Não é para que ele dê o máximo de si. Não. Basta ver o outro ficar para trás. Se os outros estão para trás, se os outros estão mais embaixo, se agora ele está mais elevado do que os outros, já está bom, ele não precisa continuar crescendo. Só vai ter o desejo de crescer outra vez quando ele se sentir ameaçado. Só que ao invés de querer melhorar, de querer se aperfeiçoar, ele vai querer destruir aquele que o está ameaçando. Impedir que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa prospere, que aquela pessoa o ultrapasse. Esta é a velha criatura, irmãos. E adivinhe só, ela não tem lugar dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Cristo, ela não tem lugar. Por muito tempo nós ouvimos falar dentro da igreja que o mundo queria entrar na igreja, o mundanismo. O mundanismo queria invadir a igreja, ele quer entrar na igreja. E sempre apontou-se para as vestes das irmãs, para as unhas das irmãs, para o cabelo das irmãs. O mundo da vaidade. Quando na verdade o mundo que quer invadir e que invade as igrejas, porque dentro da igreja não tem apenas salvos. A igreja é um grande pronto-socorro que estão todo tipo de pessoas lá dentro e tem que ser dessa forma mesmo, não deve ser diferente, porque a igreja é feita para pecadores que são santificados no sangue de Jesus, mais pecadores. Então são pessoas que foram treinadas neste mundo pecaminoso, nesta doutrinação do pecado, onde eu tenho que destruir o outro. Então eu tenho que pregar melhor do que os outros, eu tenho que cantar melhor do que os meus irmãos, eu tenho que estar mais bonito, eu tenho que estar melhor vestido do que os meus, eu tenho que brilhar mais. Esta é exatamente a identidade da velha criatura, do velho homem. Este velho homem precisa morrer, ele precisa deixar de existir. É outra criatura que tem que se manifestar. Não o homem segundo o pecado. Não o homem segundo os ensinamentos do pecado. Mas um homem segundo Deus. Segundo os ensinamentos de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, meus amados. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar não com os olhos carnais, com os olhos naturais. O homem natural entende as coisas naturais. Quais são essas coisas naturais? As coisas do pecado. As coisas que ele conhece desde pequeno, desde criança. Ele entende também da natureza. Ele entende também do funcionamento deste planeta. Sim, mas ele entende também das coisas do pecado e ele se relaciona com a natureza, se relaciona com as pessoas, se relaciona com o meio onde ele está inserido, na empresa, na escola, no mundo onde ele está, segundo o pecado. A forma como ele aprendeu com o pecado. Esta criatura não pode estar dentro do reino de Deus. Ela precisa deixar de existir. Então que o Espírito Santo nos ajude a não olharmos segundo esta criatura, mas olharmos segundo o Filho de Deus, com os olhos ungidos pelo colírio que vem da parte do nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.